Salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e Carlos Eduardo Mansur. Bom, quero te ouvir sobre o jogo e sobre o impacto dessa partida. Quando tem um jogo desse tamanho, né, cara, não é só o jogo. É muito mais do que o jogo, é projeção do que vem pela frente, é afirmação de alguns jogadores, como o Vinícius Júnior, é questionamento sobre o que o Lionel Messi ainda pode entregar. Vamos abrir os trabalhos aqui batendo um papo sobre a classificação do Real Madrid para as quartas da Champions, Mansur. Olha, é tanta coisa que esse jogo coloca para a gente discutir, né? Primeiro, assim, para mim o jogo é a imagem do quanto o futebol tem um lado muito caótico, né? É difícil você olhar para um jogo e, por mais que ele aparente estar totalmente pendendo para um lado, ele tem a possibilidade de, a partir de um único lance, ele mudar absolutamente de rumo. Como um lance isolado e aparentemente fora do roteiro pode mudar absolutamente o ambiente de um jogo de futebol. E isso aconteceu claramente nesse PSG e Real Madrid. Um jogo que... Agora, por outro lado, pelo menos para mim, esse jogo teve muito a marca de um jogo absolutamente divertido de ver, pela enorme qualidade técnica dos jogadores, que afinal de contas são os grandes protagonistas do jogo, do que propriamente pelo que coletivamente esses dois times são capazes de apresentar. Não são dois times prontos do ponto de vista coletivo, são times com desequilíbrios importantes. O PSG, em especial, dá mais uma mostra de que apenas a acumulação de talentos ela não resulta necessariamente num time competitivo. Do outro lado, o Real Madrid ainda é também um time que, por vezes, se parte com facilidade, que tem problemas defensivos, especialmente quando ataca. Mas acima de tudo, o jogo foi um espetáculo pelo que ele tem que ser, que são os jogadores, os grandes jogadores. O que a gente viu de talento em campo, de capacidade de invenção, de criação, de um meio-campista como o Modric capaz de domar o jogo. Acima de tudo, o jogo ele tem a marca do que o futebol precisa mesmo ter, que são os grandes jogadores em campo, né? A quantidade de talento reunida. É um jogo que nos lembra o poderio que a França tem sob o ponto de vista ofensivo, e sob o olhar nosso brasileiro, é um jogo que relembra, por exemplo, que o Neymar, mesmo ainda distante da sua melhor forma, ele talvez hoje seja naquela posição do camisa 10, um dos jogadores que melhor executa o passe em profundidade, o passe que gera finalização no mundo. Ele talvez seja um dos melhores arcos do mundo hoje. E talvez a grande dificuldade da seleção seja encontrar a flecha, seja encontrar o jogador que ataque o espaço, que ocupe a área para receber esse tipo de passe. Esse é o grande desafio da seleção, que é potencializar essa característica nova do Neymar. Agora, o Vinícius Júnior, em momentos importantes do jogo, ele entra no jogo de uma maneira importante para um jogador que vem tendo um crescimento de maturidade impressionante nos últimos meses. O que o Modric fez domando a partir de um dado momento. Enfim, foi um jogo dois jogadores para mim, acima de tudo dois jogadores, inclusive no desequilíbrio que o jogo gera. A partir do erro do Donnarumma, com a expulsão de falta ou não do Benzema, todo o desequilíbrio ele é no campo, inclusive pelo aspecto mental do jogo, porque o jogo foge, o PSG nunca mais retorna ao jogo. Acumula perda de bola, e isso passa muito também pelo mental dos jogadores, muito mais do que pelo controle das áreas técnicas. Nas áreas técnicas, eu acho que são times que ainda têm muitas dificuldades coletivas. PVC? Essa questão dos jogadores é importante, porque você vai ter muito momentos do jogo em que você percebe isso que o Mansur disse, né? Assim, a gente toma um susto quando pensa no desempenho individual de alguns jogadores brasileiros. O Neymar, para mim, fez um belíssimo primeiro tempo como coadjuvante do Mbappé, e o Vinícius Júnior foi o terceiro melhor do jogo, na minha opinião, abaixo do Benzema e do Modric. Participou, direta ou indiretamente, dos 3 gols do Real Madrid. Pode discutir a participação dele, mas ele está na jogada com um elemento importante. Mas o Brasil teve coadjuvantes nesse momento de protagonismo total, de Mbappé no primeiro tempo e Benzema no segundo. Eu acho o Real Madrid um time muito sólido, por causa do Ancelotti. Apesar de não ser o Real Madrid, sabe que o Real Madrid, na história da Champions League, é o único time capaz de ter disputado 2 finais consecutivas e vencido com exatamente a mesma formação, que era muito mais sólida. Navas, Carvajal, Varane, Sérgio Ramos e Marcelo, Casemiro, Kroos e Modric, Isco, Benzema e Cristiano Ronaldo. O time campeão em 17 e em 18. Exatamente a mesma formação. Não tem na história da Champions League um retrato assim. Era o mesmo time. Hoje você tem defeitos.
Você tem um Modric envelhecido, o Modric não faz uma temporada absolutamente homogênea, ele faz uma partida exuberante, como fez contra o Paris Saint-Germain, mas ele não tem esse nível o tempo inteiro, como o Toni Kroos não tem. Mas, por outro lado, você tem a capacidade de reinvenção de um time a partir de um coadjuvante. O Benzema, o que era o Benzema? O Benzema era o grande coadjuvante do Cristiano Ronaldo. Grande, porque eu estou sendo generoso, porque muita gente contestava o Benzema. E o Benzema conseguiu se transformar em protagonista. Nós vamos voltar 7, 8 meses no tempo, quando se discutiu o amadurecimento do Vinícius Júnior, e eu tinha a impressão, a gente conversou sobre isso no Seleção Sport TV, que o Vinícius Júnior podia se tornar o coadjuvante do Benzema, que é o que aconteceu, de certa forma, né? O Benzema tem 20 gols no Campeonato Espanhol, 4 são passes do Vinícius Júnior. Mas a gente não olha projetando da Champions a Copa do Mundo, que não é exatamente um exercício matemático, porque daqui até a Copa vai acontecer muita coisa, mas a gente olha para a França como o país dos protagonistas. E o Brasil, nesse retrato... Como o Brasil era em 2006. O time que metia medo em todo mundo quando você viu o poderio do elenco individual. E é curioso, né, que você tem... E também porque éramos os atuais campeões e parecíamos que estávamos melhores ainda do que em 2002, que é o caso da França hoje. Exatamente. Agora, a curiosidade que também sai desse jogo é como a França, hoje, é o país da melhor seleção do mundo e Paris não consegue ser do melhor clube. A você que ouve o podcast A Mesa, um ótimo fim de semana com muita saúde, muita paz, muita esperança, muito amor. Na segunda-feira estamos de volta. Até lá. Tchau!